feliz dia! Pronto? Não precisa mais ficar ansioso à procura de Deus. Você acaba de encontrá-lo, porque está no ar o programa Seite Onoye para levar até você e seus familiares o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Que bom, né? Muito obrigada pela sua companhia. Então, traga suas angústias para a frente da sua TV e perceba que elas começarão a desaparecer uma a uma durante a palestra do preletor Carlos Alberto da Silva, que fala sobre o modo de viver verdadeiramente correto. Na dica de leitura, o preletor Benedito Coura comenta uma obra com poder transformador. Na mensagem de hoje, permita-se uma reforma interior. Mais do que por palavras, você será tocado por uma energia restauradora. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Fernando Antônio Mendes Marques orienta um telespectador infeliz no amor porque não consegue se livrar do ciúme incontrolável que sente. O que fazer para deixar de ser ciumento demais, hein? Desde 2005, esses verdadeiros anjos sociais que formam a família Seite Onoye contribuem com a AACD e em 2012, mais uma vez, serão representados no palco do programa Teleton. É o momento em que milhões de pessoas aplaudem o trabalho anônimo dos nossos dirigentes e adeptos que ajudam a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Através de seus centros de reabilitação, essa entidade reconhecida pela sua seriedade devolve a milhares de crianças movimentos básicos como ficar em pé, andar e mover-se. Contamos mais uma vez com a sua contribuição aí na sua região, procurando uma das nossas sedes ou através do site www.sni.org.br/teleton_2012 ou ainda pelo telefone 0 operadora 11 50 14 2209. Qualquer quantia ofertada com amor ajudará a pagar da agenda de pais e mães o compromisso diário com o choro por verem seus filhos atrofiados sobre uma cama, famílias antes renegadas ao abandono social. Por isso, nos somamos a essa sagrada tarefa com empenho e gosto, como vem acontecendo a cada ano. Por esse motivo, milhões de telespectadores ouvem dos apresentadores do Teleton os elogios à generosidade de nossa organização e de quem participa dela. Quero agradecer muito a vocês. Aliás, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Continuem colaborando e parabéns. Que Deus abençoe o trabalho de vocês e agradeço em nome de todas as crianças da CD. Mais uma vez, vamos somar forças para a campanha do Teleton 2012, efetuando nossas doações através dos canais da própria Seite Onoye, para que juntos ampliemos a visão que a sociedade tem do movimento. Mais informações pelo e-mail teleton@sni.org.br. Para depósitos diretos, efetuar em nome da Seite Onoye do Brasil, Banco Bradesco, agência 3392-8, conta corrente 5903-0. A seguir, enviar fax com comprovante para 0 operadora 11 50 14 22 51 ou pelo e-mail teleton@sni.org.br. Vale ressaltar que, como de costume, a totalidade do valor doado será repassado à ACD. Muito obrigada. Acompanhe agora a pergunta do nosso quiz de hoje. Qual modalidade de oração é feita pelos preletores da Seite Onoye a partir da sede central, na qual a pessoa preenche um formulário onde pode escolher entre 15 desejos? Letra A, oração para a manifestação da imagem verdadeira. Letra B, oração do perdão. Letra C, oração pela paz mundial. Letra D, oração para a cura divina. Acompanhe a resposta e como ser beneficiado por essas orações antes do final do nosso programa. Combinado? Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seite Onoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600 de celular para 0 operadora 11 50 14 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva.
Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seiichi Onoye, agora em suas mãos. Na marcha da sua vida você está avançando por uma estrada que o levará à felicidade? Uma avaliação sincera de como você tem vivido os seus dias pode levá-lo a outro ponto de vista e a partir dele transformar sua realidade para melhor. Que tal? Saiba como fazer isso agora na palestra com o tema O Modo de Viver Verdadeiramente Correto com o preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês no programa da Seiichi Onoye na TV. Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E no dia de hoje eu tenho em minhas mãos um livro maravilhoso, Meditando sobre a Vida, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Realmente, como o próprio título diz, são artigos que tratam a respeito da vida. Eu acredito muito que a meditação ela é muito importante, meditação e reflexão. Às vezes, no dia a dia, na correria da vida moderna, a gente não tem muito tempo para parar e meditar as questões simples da vida, do cotidiano. O que é o amor? Como é viver verdadeiramente de forma correta? São tantas coisas básicas, pequenas, mas que na maioria das vezes passa-se batido. Teve um dia que eu estava lendo um artigo num site de um jornalista bastante conhecido, cujo o título falava sobre sentar na janela do avião. Eu não vou lembrar e nem vou conseguir reproduzir para vocês exatamente como estava no artigo, mas gostaria de dividir o que eu aprendi e as reflexões que eu tive. Então, ele estava dizendo que a primeira viagem, ele estava recordando a primeira viagem que fez de avião com os pais. Ele disse que estava extremamente ansioso por aquela viagem, já que seria a primeira vez que estaria viajando de avião. E é lógico que ele logo de cara pediu para o pai, quero viajar na janela. E o pai fez com que ele sentasse até a janela e ele disse que via tudo de forma extraordinária, ficava encantado. Também ocorreu a mesma coisa comigo. Eu não era criança quando viajei pela primeira vez de avião. Aliás, já era adulto, já era preletor da Seiichi Onoye, quando eu tive a minha primeira oportunidade de viajar de avião. E também, tal qual se fosse uma criança, eu estava apreensivo. Confesso que na noite que antecedia essa viagem, eu nem dormi direito. Parecia a primeira vez que eu viajei de trem, e aí sim, quando era criança. E também quis sentar na janela. E por muito tempo, eu fazia questão, quando ia comprar alguma passagem aérea, eu já pedia, reserva na janela. E fazia questão de tirar fotos. Olha, nos meus arquivos, o que tem de foto de nuvens, vocês nem imaginam. Para mim, cada nuvem era totalmente diferente da outra que eu tinha tirado. Dos aeroportos, das chegadas nas cidades. Então, eu ia curtindo. Mas olha que interessante, na vida, muitas vezes a gente vai se acostumando. A gente acostuma com as dádivas que Deus nos dá o tempo inteiro. E, de repente, na correria do dia a dia, eu já não tinha mais o mesmo interesse. Era isso que estava tratando o artigo. Algo muito idêntico comigo também. Já não tinha mais o interesse.
E agora já ficava preocupado o seguinte: sentar na janela dá muito trabalho. Por quê? Eu tenho que esperar quem está no meio e quem está no corredor se levantar para poder sair. Então, de repente, a pressa já era maior. Então, comecei a pensar, é melhor pedir a passagem no corredor, porque eu sou o primeiro a ficar em pé. Mas, independente disso, se você, por exemplo, vai ter que pegar a bagagem, vai ter que ficar esperando. Mas, sem perceber, tinha ficado automático essa situação de pegar sempre o corredor. E aí, o artigo chamava para uma reflexão o seguinte: será que não ocorre a mesma coisa com a vida da gente? Será que a gente não abriu mão de ficar na janela, por exemplo, onde a gente vê a família, vê o próprio trabalho, a própria vida, e a gente, na pressa de querer fazer tudo o mais rápido possível, a gente começou a sentar sempre do lado do corredor para que fique tudo muito mais prático na vida da gente? Então, essas reflexões, elas são muito importantes para a gente. Às vezes, na correria, a gente acaba dando importância a coisas que não têm importância, dando valor àquilo que não tem real valor, quando, na verdade, às vezes, nas coisas mais simples, a gente descobre o verdadeiro sentido da vida. A alegria de você ter um lar, a alegria de ter paz, ainda que essa família não seja a família talvez dos sonhos, ainda que tenha seus atritos, suas brigas, não seja nada perfeita, mas é tua família. Quantas pessoas não têm família? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a ser capaz de agradecer a todas as coisas, as mínimas coisas. Até o fato de você acordar todos os dias é motivo de profunda gratidão. E é sobre isso que eu gostaria também de falar com vocês. O modo de viver verdadeiramente correto. Vocês já ouviram essa frase? Seja fiel a si mesmo. Seja fiel a si mesmo. Já ouviram isso? Acredito que sim. Mas vamos pensar. O que significa ser fiel a si mesmo? Normalmente as pessoas pensam, ser fiel a si mesmo é fazer aquilo que é importante para mim, aquilo que é bom para mim, ainda que as outras pessoas possam criticar. A resposta pode estar certa, mas pode também esconder, uma armadilha perigosa. Por que eu digo isso? Porque antes de qualquer coisa você precisa se perguntar e obter a resposta. O que significa si próprio? Você sabe quem você é? Pergunta para si mesmo. Quem sou eu? Você é o quê? É esse ser físico? Ou será que você é um ser mais do que apenas essa aparência física? Na Seichonoye nós aprendemos que o verdadeiro ser humano, ou seja, o si próprio, é o eu verdadeiro e não é esse corpo físico. O eu verdadeiro é o que faz o corpo se movimentar. Então, sem ter essa resposta, corre-se o risco de a gente acabar pensando que o eu fenomênico seja o eu verdadeiro e acabar querendo ser fiel àquilo que não é verdadeiro. Atualmente, diz aqui no livro, na página 179, atualmente estamos numa época em que as pessoas desdenham a abnegação, considerando questão de maior importância atender os desejos do corpo. Na maioria das vezes, não percebem que satisfazendo todos os desejos carnais estarão negando o eu verdadeiro. O corpo carnal é um equipamento de controle automático que a alma usa em sua estada na terra para o seu autoaprimoramento. Às vezes, é como um computador avançadíssimo que por tantos recursos até parece dotado de função mental. Olha que interessante. Muitas vezes é isso mesmo. A gente não entende o que é esse corpo. Aprendemos na Seichonoye que o corpo é um templo sagrado. É o templo onde habita a vida perfeita de Deus. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Ainda no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, Deus respondeu, eu sou o que sou. Deus está dentro de nós, ou seja, o eu sou está dentro de nós. Significa que nossa filiação verdadeira é divina, é perfeita.
Mas a gente confunde essa filiação divina achando que a vida verdadeira é esse corpo. Mas, meus amigos, esse corpo tem prazo de validade, não é eterno. As pessoas buscam sempre uma maneira de prorrogar cada vez mais o tempo de sobrevivência desse corpo. Pode até conseguir. E isso é uma coisa importante, dados importantes. Mas, por mais saudável que possa se tentar manter um corpo, chegará um momento que ele não nos servirá mais enquanto instrumento de aprimoramento nessa estada que nós temos aqui na Terra. E a gente precisa entender isso. Mas não é porque o corpo é algo transitório que nós devemos simplesmente desprezá-lo. Porque normalmente a gente vê duas extremidades. Então há aqueles que acham que o corpo é carnal, o corpo verdadeiro é o corpo carnal, e vai tudo para essa extremidade aqui, e acabam então buscando viver sempre os prazeres da carne. Então sentem vontade de comer, comem bastante, sentem vontade de namorar, vai namorar que eu digo, não é nem namorar, é ficar. Então fica com 1, fica com 2, fica com 3, fica com 4, sabe, pensa, sabe, isso daqui que é vida. E há aqueles outros que desprezam o corpo. Então tudo que pensa, não, isso eu não quero, isso daqui é pecado, isso não pode. Mas nenhuma extremidade, nem a outra, é normalmente o caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Geralmente, o caminho da verdadeira felicidade está no equilíbrio, está no meio. O corpo não é o eu verdadeiro, mas é um instrumento pelo qual ele pode se manifestar de forma concreta nesse mundo. Por isso precisamos aprender a tratá-lo com respeito. Mas o respeito, sabe, como esse instrumento de Deus. Então a gente pensa, muitas vezes a gente vê hoje, principalmente com os jovens, aquela coisa da pele, aquela coisa do sensual. Então, muitas vezes eu lido com jovens, com adolescentes, e conversando em conversas, às vezes informais com esses jovens, a gente descobre que a sociedade, de uma forma geral, ela cobra que a pessoa tenha, por exemplo, para ser aceita num determinado grupo, ela tem que assumir determinados tipos de comportamento que não trazem verdadeira felicidade. Então, quantas vezes a gente vê casos de garotas que têm que simular de que não é mais virgem, simplesmente porque senão fica motivo de chacota. E aí as pessoas pensam, sabe, essa noite eu fiquei com 2 ou fiquei com 3 meninos, e acha que isso daí é o todo. Mas vamos pensar, será que é? Será que você atender os prazeres da carne lhe traz verdadeiramente a satisfação? Meus amigos, simples. Se isso fosse verdade, os consultórios, as clínicas de psicólogos, clínicas psiquiatras, não estariam tão cheias de pessoas. Então, enquanto, sabe, a pessoa, ela tenta sustentar aquela imagem, não, eu sou bom, sabe, olha aqui como é que eu sou liberal. Então, perante a sociedade, ela até consegue manter uma postura tal. Mas quando fecha a porta e coloca a cabeça no travesseiro, ela não consegue conviver com o próprio silêncio. Porque quando estamos em silêncio, nós escutamos a voz do ideal interno que aloja dentro de nós. E esse ideal interno está sempre sussurrando, porque a voz de Deus está dizendo, seja nobre. Não ceda só aos impulsos físicos, os impulsos carnais, os impulsos sexuais. Por trás dessa liberalidade toda, o que a gente percebe é que existe o que é? Uma carência afetiva. Uma carência de se sentir aceito. Teve uma ocasião que eu estava orientando um seminário para jovens na academia. Eu estava falando da academia de Ibiúna, é uma academia de treinamento espiritual, e justamente eu estava abordando sobre essa questão. E terminada a palestra, uma jovem me procurou e ela chorava, querendo conversar comigo, porque ela disse que não sabia mais o que fazer da vida dela. Então, ela com problema com os pais, desde a infância, uma vida cheia de sofrimento, e ela sentia-se profundamente rejeitada. Então ela disse que as amigas delas todas começaram a namorar, menos ela conseguia, nenhum menino se interessava por ela. E ela ia ficando complexada.
ela já estava com uma certa idade quando namorou pela primeira vez. Ela namorou e o namorado foi lá e propôs para ela o seguinte, ela não tinha tido nenhuma experiência antes na vida dela, e o rapaz foi conversando com ela, foi conversando, até que ela decidiu se entregar a ele. E ela pensava, sabe, ele me ama, então é assim que a vida vai ser, nós vamos ficar juntos. Mas o pior não foi isso. Assim que ela se entregou, na semana seguinte, ele perdeu o interesse por ela. E aí deu uma desculpa esfarrapada, amarela, sabe, e falou assim, olha, nós vamos ter que dar um tempo, mas o tempo é que ele já tinha conquistado, alcançado o que ele queria. E aí simplesmente terminou o namoro. Ela ficou arrasada. Passado uns 3 meses, uma outra pessoa se aproximou, um outro rapaz, e começaram a namorar. Só que logo, na semana seguinte, ele quis fazer sexo com ela. E ela disse que não. E ele cobrou. Mas como não? Se você fez com fulano. E aquilo foi um duro golpe para ela. Ou seja, não só, sabe, ele a enganou, como acabou, sabe, usando aquilo como um trunfo, como se ele tivesse conquistado, sabe, algo muito valioso. E ela, naquele momento, tomada de maior tristeza ainda, acabou se entregando para esse rapaz, mas se entregou para o próximo, foi indo, sabe, e de repente começou a sair à noite, começou a beber, uma vida liberal, feliz, sabe, então popular se tornou, mas vinha aquele vazio todas as vezes que ela ficava sóbria e tinha que ouvir a própria voz da consciência. E aquilo foi lhe trazendo grandes transtornos. E ela começou a pensar, o que tem de errado comigo? Onde que está meu problema? E ela começou a buscar algum defeito no corpo físico. E ela acabou descobrindo, na visão dela, onde estava o problema. No pensamento dela, o problema estava onde? No tamanho do seio. E aí ela decidiu fazer o quê? Juntar dinheiro para fazer uma cirurgia de redução dos seios. Juntou dinheiro, fez tudo o que era possível, conseguiu dinheiro e ela finalmente foi realizar o grande sonho porque ela pensava, corrigindo esse defeito, sabe, os homens realmente vão se interessar por mim e vou casar. Porém, como o corpo é reflexo da mente, houve um efeito colateral. A cicatriz, ficaram fortes cicatrizes. E aí ela dizia para mim, chorando, olha só, se antes já era ruim, imagina agora, eu não tenho vergonha de me olhar no próprio espelho, porque ficou uma marca horrível nos 2 seios que eu tenho. O que eu faço para viver feliz? Não é possível que a vida seja só assim. E é claro que com toda a paciência, sentei com ela e fomos estudar o que diz a Seichonoye. O homem verdadeiro não é esse corpo físico. Você pode transformar, mudar através das plásticas o seu corpo do jeito que você quiser. Mas se você não estiver bem consigo mesmo, nada vai lhe fazer feliz. Você pode mudar de emprego, pode mudar de cidade, pode mudar de marido, pode mudar de esposa, pode trocar família, pode abandonar a tua família. Mas enquanto você não estiver bem consigo mesmo, você não vai conseguir estar bem com ninguém. Então, ou seja, para estar bem consigo mesmo, você precisa aprender a ouvir o seu Deus interior. Ouvir o seu Deus interior significa você dar vazão para aquilo que é verdadeiro. Ouça o que Deus está sussurrando para você. Seja bom filho. Não culpe seus pais. Não recrimine seus pais. Haja de forma correta. Não precisa ser popular para você ser feliz. Ser feliz significa você ser popular com a tua própria consciência. E não ser uma marionete na mão das outras pessoas. Porque diz, vai por aqui, sabe, a onda vai para cá, eu vou para cá. A onda vem para cá, eu vou para lá. Aí você não está sendo autêntico nem original. Não tem como ser feliz assim. Estará sempre dependendo de outras pessoas. E quem depende assim, não tem outra denominação senão ser chamado de escravo. Como alguém pode ser feliz se não tem liberdade? Isso é uma coisa importantíssima, você aprender a ouvir o Deus interior. E na página 181 eu gostaria de propor a vocês o seguinte, que adquirissem esse livro, Meditando sobre a Vida. Você poderá encontrar ele nas livrarias da Seichonoye, nas regionais, ou também poderá solicitar através
do site www.sni.org.br e você então vai encontrar a livraria virtual. Anotem aí para você não esquecer. Na página 181 existe, ao todo, são 10 itens que trata sobre a fé da Seichonoye e o nosso juramento. Se você, ao estudar isso daqui, vai ficar muito claro para você como nós podemos viver manifestando a alegria do eu verdadeiro. E quando a gente desperta para isso, a gente descobre a felicidade imensa. E eu posso dizer para vocês que eu me considero uma prova viva disso. São 26 anos praticando a Seichonoye. E nesses 26 anos eu aprendi a reverenciar e a seguir a voz do meu eu verdadeiro. A minha vida se transformou. A minha família se transformou. E Deus hoje me dá a oportunidade de ser seu instrumento. Só um instrumento de Deus. Ainda, não um instrumento como ele merecia. Mas, apesar das minhas limitações, eu me esforço para poder deixar que ele haja através de mim. E graças a isso, eu vou tendo a oportunidade de proporcionar felicidade a outras pessoas quando estou falando do ensinamento da Seichonoye. E não tem nada mais gratificante quando, às vezes, voltando de uma viagem, de um final de semana inteiro, 8, 9, 10 palestras, a gente deita a cabeça no travesseiro, às vezes o corpo exausto, mas começa a lembrar da fisionomia das pessoas que tinham mudado e transformado completamente. E essa alegria você poderá sentir, sabe de que maneira? De uma forma simples. Contribuindo para que esse programa que você está assistindo agora chegue a outras pessoas. Que ele possa continuar ampliando e chegando em todos os cantos do Brasil. E para isso, meus amigos, é muito simples. É só um gesto de amor, um gesto de solidariedade, tornando-se mantenedor deste programa. Com qualquer valor, a partir de R$10, você pode tornar-se mantenedor desse programa. E para isso é simples. Você liga, se for do telefone fixo, no 0800 770 2600. E aí você diz, eu quero me tornar um mantenedor da Seichonoye, porque eu quero que esse ensinamento chegue a outras pessoas. E se você ligar de um celular, você vai ligar 0, operadora 11, 5014 2209. Um pequeno gesto que vai fazer a diferença na vida das pessoas e com certeza voltará multiplicado para você e seus familiares. Muito obrigado mesmo por você ter dado a sua atenção e nos acompanhar e prestigiar o programa da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Deus os abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Torne-se um mantenedor do programa Seichonoye na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. O Brasil agradece. Papel e caneta na mão para anotar a dica de leitura que vem por aí. O preletor Benedito Cora faz as honras e apresenta uma obra que pode se tornar a sua melhor amiga. Confira. A minha dica de leitura é o livro Assim se Concretiza o Amor. Eu tive a oportunidade de ler esse livro pela primeira vez em 2001, quando ele foi lançado. E muitas coisas acabaram ficando mais claras na minha cabeça em relação ao amor. Aqui na página 53 diz: é extraordinário o fato de que muitas pessoas, assim que conhecem o ensinamento da Seichonoye e substituem a visão de vida materialista
pela visão de vida espiritualista, passam a desfrutar inúmeros benefícios, êxito em tudo o que fazem, harmonia no lar, saúde dos familiares, expansão dos negócios. A grande verdade que eu descobri nesse livro é que a gente pode se tornar muito mais feliz quando a gente dedica amor ao próximo e abre o coração para receber esse amor das pessoas. Muito obrigado. É chegada a hora de tornar seu hoje o tempo da glória de Deus. Abaixe as armas do olhar, retire as algemas mentais que usava para amarrar pessoas às suas mágoas, apegos e caprichos. É o momento de ficar mais leve, de despertar seus sonhos do coma e torná-los extensão de si mesmo. Se quer saber como fazer isso, acompanhe a nossa mensagem do programa de hoje. E aí, você está preparado? Está preparado para viver a excelência na sua vida? Muitas pessoas não vivem a excelência na sua vida justamente porque não se preparam. E é isso que nós vamos aprender hoje no programa, neste quadro do programa Seichonoye na TV, como viver a excelência em nossas vidas, nos preparando para sermos verdadeiramente vencedores. E é o tema do capítulo 23 do livro do professor Seiichi Taniguchi, Cresça Vigorosamente. Deixa eu colocar aqui para o pessoal que está em casa poder ver o livro, né? Cresça Vigorosamente. É um livro que você pode estar adquirindo na nossa livraria virtual, no www.sni.org.br. E lá você vai encontrar a livraria virtual. Você pode pedir também pelo telefone do call center da Seichonoye 0800 770 2600. Você também pode adquirir esse livro do professor Seiichi Taniguchi. Então, no capítulo 23 deste livro, o professor Seiichi, com o capítulo O que é valioso e belo, nos ensina como sermos pessoas verdadeiramente de sucesso, como estarmos preparados para viver a excelência em nossas vidas. E ele abre aqui o livro, narrando o fato que, na verdade, o valioso e o belo a gente encontra na natureza, que a natureza ela expressa esse valioso e esse belo. E aí o ponto de interrogação que sempre fica é: por que que o homem, entre todos os seres da natureza, também não expressa essa pérola preciosa que é o ser humano, né, o que é valioso? Por que que ele também não consegue expressar o belo? Justamente não consegue expressar o belo, não consegue expressar quem ele verdadeiramente é, a joia rara que ele é, por não viver em harmonia. E a natureza expressa o belo porque ela tem essa capacidade peculiar de expressar-se harmonicamente. E outro ponto que também chama bastante atenção, e o que o professor Seiichi Taniguchi aqui faz um alerta, é que, infelizmente, a bela natureza também vem sendo destruída pelas ações do homem de um modo gradativo. E devastando a natureza, ele está indo contra Deus, porque Deus está presente na natureza. E aí o que acontece? Tudo que vai contra Deus também será destruído. Muitas pessoas não sabem por quê. A sua vida perde o significado, a sua vida perde o sentido, ele perde a significância, perde a importância, né? É como se não existe mais um motivo para viver, não há mais alegria, há apenas a solidão na vida. Por quê? Porque o homem está vivendo em desarmonia, não está vivendo a harmonia. E quando o homem está vivendo a desarmonia, o homem não manifesta o belo, o homem não manifesta a sua natureza divina. Então o programa de hoje é um convite para você manifestar aí a sua natureza divina, para você encontrar o belo, a joia rara que existe dentro de você. Como? Existe um caminho simples para isso. Na verdade, existe um caminho que é muito mais simples do que nós imaginamos. É um caminho onde nós podemos utilizar, então, o poder criador da palavra. O poder, ao utilizar, então, boas palavras, nós estamos de posse desse poder criador, nós estamos de posse dessa força da palavra. Eu vou explicar isso para vocês. O local onde nós estamos, o modo como nós estamos vivendo, todas as coisas que estão ao nosso redor foram construídas, foram formatadas com base na nossa postura mental. A nossa postura mental, ela também é construída, ela também é formatada com base nas palavras que nós vamos pronunciando. As palavras que nós vamos pronunciando, as palavras que nós estamos escolhendo, as palavras que nós estamos pronunciando, elas vão então formatando o nosso destino. Não só o nosso destino, elas criam um mundo que nos cerca, elas criam um ambiente onde nós estamos, ela nos coloca aí no exato local
todo ele construído com base nas palavras que nós estamos pronunciando. Quando nós falamos em palavras, temos que lembrar que palavras também é fisionomia, né? Fisionomia triste, carrancuda, séria, alegre, feliz. Essa também é uma vibração que você está emitindo. Palavras também é sentimento, como você se coloca, o modo como você se sente, aquilo que as pessoas fazem, a resposta que você dá, aquilo que as pessoas estão fazendo. Se você está constantemente ficando zangado, carrancudo, triste, entediado, então esses sentimentos dentro do seu coração, acumulados também, então eles vão formando um conjunto de vibração que vai construindo o seu destino, o local onde você está, o modo como você vive, o modo como as pessoas tratam você. Tudo isso, então, ele é criado com base nesse conjunto de ações, que são fisionomia, sentimento e a palavra, então, também verbalizada. Tudo isso constitui palavras. E esse conjunto de ações, então, continuamente no cotidiano, o modo como você está expressando, vai construindo aí o mundo que você vive, vai construindo o mundo que você habita. Então, se está ruim o mundo que você está vivendo, se está ruim o mundo que você está habitando, se o mundo está desarmônico, se não há mais o belo, se você não sabe mais a joia rara que é você, está na hora de mudar então as palavras. E aí a gente precisa mudar então os nossos sentimentos, a nossa fisionomia, mudar então as nossas palavras. Eu vivi uma experiência na minha vida, porque eu amadureci muito cedo, tive muitas responsabilidades muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo e como muito jovem tinha uma responsabilidade muito grande na empresa que eu trabalhava, para ser respeitado pelas pessoas e por uma série de outras questões do meu amadurecimento, então eu achava que eu tinha que ser uma pessoa carrancuda, né? Eu me posicionava para poder impor respeito, então eu tinha que fazer cara séria. E eu trabalhei muito tempo assim. E aí, em função disso, eu tinha uma fisionomia meio séria, né? Às vezes ainda eu me pego com essa fisionomia carrancuda, séria. E sabe o que é interessante? Quando eu entendi que com o treinamento a gente pode mudar qualquer coisa, quando eu entendi esse ensinamento da Seitonoye, teve um ano na minha vida que eu tomei a decisão de mudar a minha fisionomia, melhorar a minha fisionomia. E aí sabe o que eu fiz? Eu trabalhei um ano com um espelhinho à minha frente e foi exatamente assim. E toda hora que eu estava trabalhando, eu dava uma olhadinha no espelho. Quando eu via aquela fisionomia, meus queridos, eu me assustava. E aí eu tratava de fazer então cara de harmônico, né? Treinava uma cara de harmonia. Eu nem sei se eu sei fazer mais. Eu nem sei se eu sei fazer mais esse treinamento, mas eu tentava expressar uma cara mais harmônica possível, né? E fiquei um ano trabalhando com esse espelhinho. Ao final de um ano, né, eu tive a felicidade de, juntamente com os meus amigos, poder celebrar que eu estava, então, expressando uma harmonia mais serena, uma harmonia mais tranquila, uma harmonia de mais serenidade. E o que mudou no meu cotidiano? Mudou no meu cotidiano que as coisas pararam de quebrar, as coisas pararam de enguiçar quando eu estava utilizando, mudou que o computador parou de pifar, o meu carro parou de quebrar, porque como eu estava manifestando harmonia, o mundo ao meu redor transformou-se num mundo mais harmônico. Simples assim. Então tudo pode ser transformado com base na mudança da nossa postura. E aí o processo é muito simples, basta você ir mudando então as suas palavras, porque as palavras elas vão trocando o seu sentimento, vão mudando o seu sentimento, o sentimento ele vai impregnando você de uma atmosfera pessoal agradável, de uma atmosfera pessoal positiva, isso vai fazendo com que você então transforme também a sua fisionomia. E mudando aqui, mudando dentro, a transformação é no mundo que você está vivendo, no mundo ao seu redor. Não sabe por onde? Conselho básico para você. Comece pela leitura dos livros da Seitonoye. Os livros da Seitonoye estão impregnados de boas palavras. Então a verdade ela tem esse poder de purificação, esse poder de transformação, esse poder de fazer com que você possa mudar de dentro para fora, expressando aí a joia rara, harmônica e bela que é você. Na Seitonoye, então, nós temos muitas oportunidades, né, de estar treinando aí as boas palavras, porque, infelizmente, algumas pessoas elas são mestres em pronunciarem palavras negativas, mestres em não acreditarem que pode dar certo. Então, na Seitonoye a gente tem, por exemplo, palavras de luz, né, que são os preceitos da Seitonoye,
E aqui, por exemplo, no dia 1, esta vida é um palco para a expressão dos filhos de Deus. E aí você coloca lá no seu trabalho, no seu comércio, e todo dia você vai mudando, 30 dias ali, 365 dias por ano, você vai mudando, vai lendo todo dia, vai gravando essas palavras positivas na mente, pronunciando essas palavras positivas, então vai mudando aí o seu sentimento, a sua fisionomia e, consequentemente, também todo o seu ambiente. Para adquirir as palavras dos preceitos de luz, você pode adquirir na nossa livraria virtual, www.sni.org.br, ou também no 0800 770 2600, liga agora no call center, o pessoal atende você. É um método que você tem, então, para quê? Justamente para pessoas que não conseguem mudar na mente, né? Não conseguem mudar as palavras, pode estar mudando as palavras, então, através dessa leitura diária, Aqui o professor Seiichi Taniguchi, ele cita alguns exemplos, né, de pessoas aqui que ficam pronunciando palavras negativas, né? Ele cita um exemplo aqui de uma pessoa que viu um comercial de TV, um comercial muito bonito, um comercial muito bem elaborado, por sinal, mas a atriz falava assim, olha, nossa, que rosto febril, né? Falando para uma criança, né? Você está gripado, querido, tome já tal remédio, vá para a cama. Por mais bonito que seja o comercial, esse tipo de palavra induz a pessoa a acreditar que ela está febril, que ela está gripada, que ela tem que ir dormir, né? Então vai gerando o quê? Então o professor Seiichi Taniguchi faz esse alerta, né? Cuidado com as palavras que nós estamos pronunciando, cuidado com as palavras que nós estamos ouvindo, cuidado com as palavras que nós estamos assimilando. E o professor Seiichi diz assim, nunca pronuncie palavras que amaldiçoem alguém, nem palavras que induzam os outros à doença e ao mal-estar. Por ignorância, existem pessoas que provocam mal-estar e revolta nos outros, pronunciando palavras aparentemente amigáveis e solícitas, como, por exemplo, sabe fulano, olha então, né? E aí sai falando mal de fulano. Ou então, por exemplo, como você está pálido, será que você está doente? Você está muito assim, né? Você está muito assado. E isso vai induzindo um mal-estar, então, nas pessoas. A gente deve tomar cuidado com essas palavras, as palavras, então, que nós vamos pronunciando. Porque as palavras negativas arrasam com a vida das pessoas, enquanto as palavras positivas transformam extraordinariamente o destino, atraindo alegria e felicidade. Então você deve semear boas palavras. E eu quero fazer um convite para você que está em casa, para você poder semear boas palavras. Você pode participar desse projeto, que é levar o ensinamento da Seichonoye a todos os lares do Brasil, sendo mantenedor desse programa. E aí você estará vinculado, então, a um projeto maior de levar boas palavras para os lares de todos os brasileiros. E o mantenedor, né, do programa da Seichonoye, eu tenho aqui uma dicasinha aqui, né? Então, conforme são feitas as contribuições, o mantenedor ele receberá um presente como agradecimento. Mais informações de como ser mantenedor, você pode estar ligando no 0800 770 2600 ou do celular você pode ligar 0 prestadora 11 50 14 2209 e aquilo que você está semeando boas palavras, semeando uma fisionomia agradável, semeando bons sentimentos, semeando bons atos, reverte-se em frutos que fazem com que você seja cada vez mais feliz, que você seja uma pessoa que realmente vive a excelência na sua vida. Também tem uma outra dica para você, que às vezes no cotidiano nós somos bombardeados, né? É pela televisão, é pelo rádio, é pelos amigos, somos bombardeados de fatos negativos. Uma outra dica é, faça parte das redes sociais da Seichonoye. E aí, durante todo o dia, você vai ser bombardeado, sabe do quê? De palavras positivas. Então, olha aí, você pode fazer parte do Facebook da Seichonoye, Facebook SNI Brasil. Você pode fazer parte do Twitter da Seichonoye. O Twitter é Seichonoye BR. Você pode fazer parte do YouTube da Seichonoye, ver lá no YouTube, conferir as palestras, bons vídeos, né? Estar aí entrando em sintonia com esse conteúdo que é um conteúdo de boas palavras.
O YouTube é Seichonoye Brasil. E você pode fazer parte também da comunidade, que é a rede social da Seichonoye. Essa rede se chama Post Enjoy. Então é uma rede social dos amigos que postam suas alegrias no dia a dia e ainda participa de comunidades como música, fotos, alimentação saudável. Tudo isso, então, para que você todos os dias possa receber aí, parar de ficar olhando, né, as negatividades que nos cercam e sintonizar a sua mente, fazer a sua mente, lendo essas mensagens positivas, entrar em sintonia com as palavras positivas e, através do poder criador das boas palavras, transformar aí o seu destino. Ficou confuso aqui todos os dados? Simples assim. Entra lá, www.sni.org.br. Na homepage da Seichonoye você encontra as redes sociais. Então, filie-se as nossas redes sociais e receba todos os dias aí palavras positivas. E isso vai realmente transformar a sua vida. Então, para concluir esse bloco aqui, o professor Seiichi Taniguchi, ele nos ensina o seguinte, né? Para a gente fazer essa reflexão, nunca mais usar palavras sombrias negativas, nem palavras com má intenção, nem palavras de desprezo contra si mesmo, contra as outras pessoas. Utilize palavras otimistas, utilize palavras positivas, utilize palavras com boas intenções. Então, o bom hábito de empregar palavras positivas o conduzirá ao longo da sua caminhada a um maravilhoso e brilhante futuro. Então, vamos praticar as boas palavras e aceitar e ser cada vez mais feliz. E assim eu encerro essa participação com vocês, desejando que você seja cada vez mais feliz e que você também seja um divulgador das boas palavras, palavras que levam felicidade para a humanidade. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Muito obrigado. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano, como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. No quadro de perguntas e respostas, o assunto é de interesse geral. Confira aqui comigo. Sou uma pessoa que tem um ciúme incontrolável e não consigo manter nenhum relacionamento amoroso por conta disso. Todos os meus namoros não deram certo devido ao fato de eu ser muito ciumento e perder a cabeça em todas as vezes. O que devo fazer para parar com isso, conseguir viver uma vida feliz a dois? E essa pergunta nos veio lá de Vitória. E aí, preletor Fernando Antônio Mendes Marques, com certeza o senhor trará esperança para quem sofre com esse problema, não é verdade? Confiram. Quando se fala de ciúmes dentro da literatura das Seichonoye, nós aprendemos que algumas causas podem advir desse ciúme incontrolável. Primeiro, a falta de confiança em si mesmo. O professor Masaharu Taniguchi ele diz que o não confiar em si faz com que a pessoa perca automaticamente a confiança no outro. Quando se fala de relacionamento, um outro aspecto é ver o outro como objeto, e aí passa a se criar um sentimento de posse em relação a outra pessoa, e acha que tem que controlar, e a pessoa ela tem que agir sempre de acordo o conceito e a maneira como a pessoa deseja com que ela haja. Um outro aspecto é, dentro do relacionamento dos pais, essa pessoa ela pode ter vivido algumas situações no relacionamento, seja com seu pai ou com sua mãe, uma atitude do pai, uma atitude da mãe fez com que ele perdesse a confiança no pai, perdesse a confiança na mãe. Um exemplo, pode ser que o pai agia também dessa forma com a sua mãe,
E ele criou esse conceito, trouxe isso para dentro de si e ele passa a transmitir isso no seu relacionamento com outras pessoas. Recomendamos, dentro da literatura, que a pessoa leia essa pessoa, o nosso amigo que está fazendo a pergunta, da cidade de João Pessoa, leia o livro Superando Obstáculos. Tem um capítulo dentro do livro, que é um capítulo que fala sobre a metade da alma. Dentro da literatura, esse capítulo é o que ele mais tem informações sobre o título Metade da Alma. O que faz com que se afaste, o que faz com que se atraia e o que gera esse tipo de situação em relação ao ciúme incontrolável. Recomendamos também a prática constante da meditação Shinsokan, porque se você reconhece que tem um ciúme incontrolável, significa que você precisa aprender a se controlar. E a meditação Shinsokan vai fazer com que você adquira a convicção de que a imagem e semelhança de Deus e passe a controlar os seus pensamentos, controlar as suas reações. Vale também lembrar que a leitura constante da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para a manifestação da sua imagem verdadeira vai melhorar cada vez mais. Faça diário de elogios para si, constantemente, para que você possa eliminar esse conceito desse ciúme incontrolável e passar a se manifestar em seus atos o verdadeiro Filho de Deus que existe em você. Tenho certeza absoluta que no seu próximo relacionamento será um relacionamento harmonioso, onde você confiará no Deus que existe no outro e o seu Deus interior também irá se manifestar. Parabéns. Obrigado. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seicho Noye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Olho na tela, qual modalidade de oração é feita pelos preletores da Seicho Noye a partir da sede central, na qual a pessoa preenche um formulário onde pode escolher entre 15 desejos. A. Oração para a manifestação da imagem verdadeira. Letra B. Oração do perdão. Letra C. Oração pela paz mundial. Letra D. Oração para a cura divina. E a resposta certa é a letra D de dado. A oração pela cura divina, também conhecida como forma humana, é um pequeno formulário de grande poder restaurador na vida de quem o preenche. A pessoa passa a receber 5 orações diárias realizadas por preletores na sede central da Seicho Noye do Brasil, que fica em São Paulo. Dentre os pedidos opcionais estão itens como encontrar a metade da alma, obter cura, ser mais próspero e ter uma vida mais harmoniosa e tranquila. Olha, eu mesma faço sempre a forma humana e não sei precisar quantas graças já recebi, viu? Mais informações sobre este produto maravilhoso da Seicho Noye é só acessar o site www.sni.org.br no ícone Forma Humana, tá bom? É a dica do programa de hoje. Gente, acompanhe sempre as atrações preparadas com muito carinho pela equipe de produção do programa Seicho Noye, que leva até você sempre o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Dos nossos silêncios de reza, abençoados e abençoadores, emerge uma vida mais radiante, plena de alegrias e repleta de êxitos. Vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço que diminui quando a tiramos sem parar, não diminui nem seca, por mais que o distribuamos a grande número de pessoas.
Onde está repleto de amor de Deus, não existem insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele reina a completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso. É o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações, as boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação constituem para os habitantes do reino de Deus alimento que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação, e por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que onde reina a sabedoria de Deus, não existem ilusões e trevas de espécie alguma. No meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós por preencherdes o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia, e por isso aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por protegerdes sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado. Muito obrigado, que Deus proteja e guie você e toda a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!